Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6. Eu hoje não estou com a garganta muito boa, mas até o final do culto eu estarei curado. Glória a Jesus. Mas o nosso Deus não adoece nunca. Fala assim, nunca. Deus está ótimo. Diga glória a Jesus. Sempre esteve e sempre estará. É impossível Deus melhorar, porque Ele já é tudo, já é perfeito, imutável. Diga glória a Deus. Irmãos, o Senhor quer falar conosco hoje pela palavra. 1 Timóteo 6, nós vamos ler 2 versículos, todos juntos, versículos 11 e 12. Vamos ler. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Sempre que aparece na Bíblia caridade, nós automaticamente substituímos por amor, porque essa tradução que lemos, que é a Bíblia revista e corrigida, uma tradução um pouco arcaica, a expressão caridade não traduz exatamente o que os originais querem dizer. Vamos ler novamente? Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado diante de muitas testemunhas. Louvado seja o Senhor. Senhor eterno, unge-nos pelo Espírito Santo, como diz em 1 João 2,20, mas vós tendes a unção do Santo e todos tendes conhecimento. Senhor, como diz em 1 Coríntios 2, que o Espírito Santo nos dá gratuitamente a conhecer todas as coisas. Então, Senhor amado, fala conosco, inspira-nos, que não seja letra, mas seja do Espírito Santo. Livre-nos de toda a ministração da carne. O que é semeado na carne gera corrupção. O que é semeado no Espírito gera vida eterna. Como diz 2 Coríntios 3,5, a letra mata, mas o Espírito vivifica. E as palavras de Jesus, elas são Espírito e vida. João 6,63. Senhor amado, fala conosco. Em nome de Jesus. Senhor, nós queremos receber a semente incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. 1 Pedro 1,24. Semente incorruptível, sem mudança, sem acréscimo, sem que as palavras nos sejam furtadas. Fala, Senhor, em nome de Jesus. Purifica-nos. Salmo 12,7. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata purificada em forno de barro, purificadas 7 vezes. Então, Senhor eterno, fala conosco, em nome de Jesus. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, este texto é aplicado para quem quer ser do Senhor. Ali começa o versículo falando, mas tu, ó homem de Deus. Isso se aplica não só aos ministros do Senhor Jesus, aqueles que trabalham na obra do Senhor, chamados obreiros ou despenseiros. 1 Coríntios 4,1, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Mas esse texto se aplica também a todo aquele que quer ser do Senhor, porque o texto diz, ó homem de Deus. Se você não é homem de Deus, você vai ser homem do diabo? Faz assim, misericórdia. Então, se você quer ser do Senhor, isto se aplica a você também. E o texto começa dizendo assim, foge destas coisas. O que a palavra do Senhor quer dizer? O que são estas coisas? É o que é tratado em toda a epístola de Paulo a Timóteo. Timóteo era um jovem, a história dele está em Atos capítulo 16. Ele era filho de mãe judia, de pai grego. E então ele ficou no meio de
um lar dividido, que o lar não professava todo ele a mesma fé, mas ele aprendeu esta fé de sua mãe e de sua avó. Quando Paulo passou por lá, ele se converteu de todo o coração. Ele era muito jovem, mas ele se converteu, e o apóstolo Paulo já levou este rapaz com ele nas suas viagens. E quando Paulo passou na cidade de Éfeso, que era uma cidade muito grande, a capital da província da Ásia Menor, que na época pertencia ao Império Romano, Paulo deixou ali Timóteo na cidade de Éfeso para colocar as coisas em boa ordem. E Paulo continuava acompanhando o trabalho de Timóteo por carta. Foram 2 as cartas, pelo menos, o que está na palavra do Senhor. E Paulo escreveu muitas coisas a este rapaz, e isso que está para nós, se está na Bíblia, é para todos nós. Repita comigo: se está na Bíblia, é para mim. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Deus nos deixou só um livro, só um. Fala para assim, só um. E que vexame, tem gente que nem leu este livro inteiro ainda. Fala para assim, misericórdia. Só um. Então é para ler. Pastor, mas o que isso tem a ver comigo? Tudo. Fala assim, tudo. Paulo disse a Timóteo: toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e completamente capacitado para toda boa obra. Irmãos, quando Paulo disse ali, foge destas coisas, o que ele queria dizer? Irmãos, essa palavra vem a nós pelo Espírito Santo de Deus, porque o Senhor fala conosco, o Senhor mostra o caminho que nós devemos seguir, e o Senhor nos adverte dos erros, para que não venhamos a incorrer neles. Diga glória a Jesus. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida, diz João 8,12. Então o Senhor nos fala para nos prevenir. 1 Timóteo 1,7, vamos abrir ali. Diz assim: querendo ser doutores da lei, não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Eu vou começar um pouquinho antes. Versículo 3. Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Então aqui nós vemos que Timóteo ficou em Éfeso, e Paulo escreveu para ele para tomar cuidado na igreja, porque tinha gente ensinando coisas estranhas na igreja. Vamos para o versículo 4. Às vezes eu observo que durante a leitura da palavra de Deus tem gente que fica distraído. Preste atenção. Fala assim, preste atenção. Versículo 4. Não ensinem a fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. E assim eu faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé não fingida. Do que, desviando-se alguns, entregaram-se a vãs contendas, querendo ser doutores da lei, e não entendendo nem o que dizem nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém usa dela legitimamente. Sabendo isso, que a lei não é feita para o justo, mas para o injusto, obstinado, ímpio, pecador, profano, irreligioso, parricida, matricida, homicida, fornicador, sodomita, roubador de homens, mentirosos, perjuros e tudo que for contrário à sã doutrina. Vamos entender isto. Diga glória a Jesus. A primeira coisa que Paulo queria que Timóteo fugisse, e o Senhor fala conosco aplicando isso a nós. Preste atenção, porque se você não aprende isso, depois você fica com a cabeça fraca. Qualquer pessoa lá de fora que te joga qualquer conversinha, você já embarca na dele, desvia da igreja, vai parar não sei aonde, a tua cabeça vira um nó. Preste atenção. Fala assim, preste atenção. Primeira coisa que a palavra de Deus queria que Timóteo fugisse, e a nós também, em linha direta, fugir do legalismo. O que significa legalismo? Nós temos na Bíblia o Novo e o Velho Testamento. O Velho Testamento é a parte que tem a lei. Os 5 primeiros livros da Bíblia, Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. A lei transmitida por Deus a Moisés no Monte Sinai. A lei não são só os 10 mandamentos. 10 mandamentos está ali em Êxodo capítulo 20, Deuteronômio capítulo 5.
Mas a lei não era só isso. Existiam assim inúmeros mandamentos sobre animais que se podiam comer ou não se podiam comer, sobre os dias santificados. Não era apenas o sábado, tinha as luas novas, tinha a festa do Pentecostes, a festa dos tabernáculos, a festa das primícias. E todo um cerimonialismo, até a forma de vestir, a forma de educar filhos, tudo tratado na lei. E outra lei também abrangia aspectos cívicos, porque o povo de Israel não só era o povo de uma religião, como era o povo de um país. Então a lei tratava inclusive de aspectos sociais e civis da nação que era para ser o povo de Deus. Irmãos, só que a lei, ela já foi feita com a intenção de ser provisória. Isso é escrito na palavra do Senhor, no livro de Gálatas. A lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. E se já temos o Senhor, não precisamos mais de aio. Um texto complicado para quem não entende esses termos antigos. Irmãos, a lei foi provisória. Deus chamou Abraão em Gênesis capítulo 12 pela fé, lhe dando promessas. E começou através de Abraão, começou o povo de Israel, e ele apenas creu. O texto básico disto é Gênesis 15:6. Creu Abraão em Deus, e isto lhe foi imputado por justiça. Em Gálatas 3 diz que Abraão foi então chamado de o pai da fé. Tornou-se o pai de todos os que creem em Deus. E Deus não passou nenhuma lei para Abraão. Abraão não tinha nenhum livro escrito. Era tudo pela fé. A sua comunhão com Deus no meio de um mundo pervertido, um mundo de muitos ídolos, de muita idolatria, muita perversidade. Mas aquele homem caminhou pela fé, conheceu a Deus. Tiago 2 diz que ele foi chamado de amigo de Deus. E ele serviu ao Senhor com toda a fidelidade e conseguiu transmitir isto a toda a sua descendência. Mas quando se formou um país, se formou um povo, Deus chamou Moisés e Deus concedeu lei a este povo. Por quê? Porque a intenção de nosso Deus sempre foi mandar Jesus. Só que Jesus haveria de vir no tempo determinado. Como diz em Gálatas 4, vindo a plenitude dos tempos, veio Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei, a fim de dar a remissão a todos os que estavam debaixo da lei. Quer dizer, Deus mandaria Jesus no tempo certo. Deus tem o seu relógio, e Deus não atrasa e nem adianta. Tem um ditado mudando que diz assim: Deus tarda, mas não falha. Mentira, Deus nunca tarda. Você que é apressadinho. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Outra coisa, Deus escreve certo por linhas tortas. Capaz, meu filho, as linhas de Deus são retíssimas, nós que somos míopes. Diga glória a Jesus. Salmo 18:30, o caminho de Deus é perfeito. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, Abraão era pai da fé. Mas os filhos de Abraão ficaram a dever, não tinham fé nos moldes da fé de Abraão. E até chegar Jesus, para guardar o povo em condições mínimas de ordem e decência, Deus estabeleceu a lei para guardar o povo até Jesus, mas nunca com a intenção de ser uma lei eterna. Irmãos, em Hebreus 8 diz que quando Deus estabeleceu o Novo Testamento, automaticamente Ele converteu o outro em Velho Testamento. E diz ali, o que é velho está prestes a acabar. De modo tal que o apóstolo Paulo conclui em Romanos 10:4, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo o que crê. Diga glória a Jesus. Irmãos, e o apóstolo queria que Timóteo fugisse do legalismo. O que significava isso? Pessoas que... Timóteo é depois de Jesus, lógico, ele era pastor da igreja de Éfeso, e só tinha igreja depois de Jesus. Jesus veio nos evangelhos. Timóteo é depois, tanto das páginas da Bíblia estando depois, quanto cronologicamente depois também. Ele veio, e tinha pessoas que, estando na igreja de Jesus, queriam guardar aqueles velhos preceitos da lei. Irmãos, e a palavra do Senhor exorta de tantas formas. No livro de Colossenses, dizendo assim, preceitos tais quais: não toques, não proves, não manuseies, coisas que têm aparência de devoção voluntária e compressão da carne, mas não serve para nada no combate contra a sensualidade.
Irmãos, aqui o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 1, ele fala um texto muito sério e muito forte. Ele enlista ali esses pecados horrorosos, os perjuros, parricidas, matricidas, homicidas, os sodomitas, os fornicários, os perjuros. Ele pega mais ou menos os pecados condenados nos 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não te encurvarás a elas nem a servirás, porque eu sou o Senhor, o Deus zeloso. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Diga glória a Jesus. Ele pegou mais ou menos os 10 mandamentos, só que ele disse os pecados ali condenados, mas ele disse com palavras sórdidas. Ele assim forçou a amizade. Parricida e matricida, quer dizer, quem mata o pai e quem mata a mãe. Ele pegou sodomita, que quer dizer assim, o homossexual passivo, aquele que faz papel de mulher, faz misericórdia. Ele já assim pegou os pecados mais sórdidos, mais sujos, para dizer o seguinte: a lei não é feita para os bons, mas para os maus. A lei não é feita para quem presta, para quem não presta. Irmãos, e se alguém quer seguir a lei, então ele se encaixa no meio dos destinatários da lei, que eram pessoas que não eram transformadas, que não eram novas criaturas e que não tinham o Espírito Santo, porque isso são temas estranhos ao Velho Testamento. Irmãos, existem ainda hoje facções de crentes e de evangélicos que querem, por todas as formas, guardar a lei. Mas, irmãos, a palavra de Deus é clara, que a lei não é para nós. Está escrito ali, a lei não é para justo, a lei é para injusto. Irmãos, e por que a lei não é para nós? Repita comigo: o crente não pode viver sob leis. Romanos 8,3: a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte. Diga glória a Jesus. Colossenses 2,16: ninguém vos julgue pelos sábados, ou pelos dias de lua nova, pelos dias de festa, porque são sombras dos bens futuros, mas o corpo é de Cristo. Diga glória a Jesus. E o seguinte: ninguém vos domine a seu bel prazer, por pretexto de humildade ou culto de anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão. Irmãos, o crente não pode ser não pode ser guiado por lei. A mulher, para ser salva, tem que ter o cabelo no tornozelo. Aonde está escrito isto? Não, pastor, está na Bíblia. Aonde? Me mostre, leia a Bíblia inteira e me diga onde está isso. Ah, pastor, eu achei aqui em 1 Coríntios 11. O que está escrito lá, meu filho? Ah, é honroso para a mulher ter cabelo crescido. É? E só com essa frasezinha, é honroso para a mulher ter cabelo crescido. Com essa frase você consegue concluir que o cabelo tem que ser no tornozelo? Muito bem, você está ótimo de interpretação de texto. Mas em misericórdia, tem que voltar para o primeiro ano, primário. Mas em misericórdia. Irmãos, então, isso é lei de homens, e o Senhor não quer que sejamos assim. Em 1 Coríntios 7:23, fostes comprados por bom preço, não vos façais, pois, servos dos homens, não se incomode com os ruídos. Diga glória a Jesus. Eu vou fazer um aqui também, para ver se olham para mim. Diga glória a Jesus. Irmãos, repita comigo de novo: o crente não pode ser guiado pela lei. Leis assim: não, nós temos que guardar o sábado. Eu estava pensando, vamos abrir uma igreja que nós vamos guardar a quarta-feira. Por quê? O sábado, o domingo, a quarta-feira. Irmãos, nós temos que guardar Jesus. Isso é preceito da lei, isso é preceito que passou. Eu falo isso e falo abertamente, porque a palavra de Deus diz isso, para você não ficar oprimido. Porque se o crente não sabe disso, já chega alguém no serviço e diz assim: você é crente? Não sei não. Você guarda o sábado? Então você vai para o inferno. Fala assim: não, isso é preceito da lei que passou e faz tempo. Romanos 8:1: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, os quais não andam na carne, mas no Espírito. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Diga glória a Deus.
O apóstolo Paulo mandando Timóteo fugir do legalismo. Irmãos, e tem mais coisas. Existe hoje o legalismo denominacional. Denominações evangélicas que querem prender os membros das igrejas na base do medo. Essa igreja que é certa. Se você sair daqui, você está perdido, porque não existe igreja certa como nós. Jesus, fazem misericórdia. É muita pretensão. Diga glória a Jesus. Deus não terceirizou a porta do céu para ninguém. Fala assim, para ninguém. Jesus disse, eu sou a porta das ovelhas. Jesus. Fala assim, Jesus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. O crente não pode ser guiado por lei. Nós temos que ser maduros diante do Senhor. 1 Coríntios 14 diz assim, sede meninos na malícia, mas adultos no entendimento. Efésios 4 diz, para que não sejais mais meninos inconstantes, levados em roda por vento de doutrina contrária. Irmãos, não se segura crente numa igreja na base do medo. Irmãos, uma pessoa deve servir a Deus numa determinada igreja por amor. 1 Coríntios 16, 14. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Tem gente que está em determinada igreja por medo, porque se ele sair de lá, o pastor amaldiçoa, você vai para o inferno, porque você saiu daqui, porque você está desviado. Irmãos, isto é errado, isso é querer manter crentes sob um tacão de escravidão. Gálatas 5:1, para a liberdade foi que Cristo vos libertou, estai pois firmes nesta liberdade, e não torneis a meter-vos debaixo de jugo de escravidão. Diga glória a Jesus. Quando uma igreja, para conseguir público, precisa partir para estes artifícios, é porque a coisa está feia. Irmãos, o crente tem que estar numa igreja por amor. Diga glória a Jesus. Irmãos, às vezes vem pessoas dizendo assim para mim, ai pastor, igreja boa é aquela lá, porque lá o pastor é assim. Olha, se o crente dá uma olhadinha para o lado assim, o pastor já... Não são crentes. Fala assim, não são crentes. Porque quando o crente precisa de cabresto, precisa de espião, é uma trama de serviço secreto da igreja. Pastor, você não sabe o que ele estava fazendo. Espiões evangélicos, espião gospel. Fala assim, misericórdia. FBI gospel. Fala assim, misericórdia. Quando precisa chegar neste ponto, precisa fechar a igreja, fazer um culto evangelístico para todos se converterem, receberem o Espírito Santo para sair dessa. Irmãos, porque não é assim. Quer dizer que no dia do arrebatamento, Deus tem que avisar o pastor antes, porque o coitado tem que sair atrás de todo mundo. Nunca. Fala assim, nunca. Irmãos, cada um tem que ter consciência com Deus. 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Diga glória a Jesus. Irmãos, tem igreja por aí que faz carteirinha de membro para os crentes, e para ele tomar ceia naquela semana, ele tem que ter 3 carimbos na carteira. Cada vez que ele vai no culto, os diáconos põem um carimbo. Nós vamos arranjar isso, viu, os diáconos? Mas misericórdia. Então tem que carimbar lá, carimba uma vez. Daí no dia da ceia, ele mostra assim para os diáconos, assim, 3, pode tomar ceia. Não, o seu tem só 2, não, você não. Mas misericórdia, de onde que inventaram isso? Só que tem gente que gosta disso. Pastor, eu gosto de estar numa igreja que me exija. Sabe por quê? Falta conversão. Porque se tiver o Espírito Santo de Deus, irmãos, os que são do Espírito, inclinam-se para as coisas do Espírito. Diga glória a Jesus. Romanos capítulo 8. Se precisa alguém ficar com um tacão em cima de você, é porque não é espontâneo, é forçado, é obrigatório, é na marra, e está tudo errado. Diga glória a Jesus. Irmãos, a palavra de Deus mandando fugir do legalismo. Irmãos, tem igreja por aí que ouvi essa semana que fiquei até assustado, que quando entra na igreja assim tem um painel com o nome dos dizimistas. Só quem dá o dízimo põe o nome no painel, quem não dá o dízimo não está lá. E se a pessoa esquecer de dar o dízimo, certo, eles apagam, não lá. Faz misericórdia. Não aprenderam isso com Jesus. Irmãos, isso é lei. E não é assim. Irmãos, só que
Você precisa saber disso e você precisa estar firme. Repita comigo: eu preciso estar firme. Por quê? Porque você começa a ser tocado, começa a ver as coisas de Deus, começa a receber do toque do Espírito Santo e começa assim a seguir Jesus, etc. Tal. Daí chega lá um vizinho, um parente, um colega de serviço. E daí a tua igreja assim afirma, a tua igreja te exige assim? Não. E não sei não. Daí, ai, será? Ai, será que a igreja é fraca? Fala assim: misericórdia! Você quer uma igreja ou você é um feitor de escravos? O que você quer? Uma senzala? Fala assim: misericórdia! Repita comigo: o crente tem que aprender a ser livre. Aleluia. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, o crente é nova criatura em Cristo Jesus. O crente é templo do Espírito Santo de Deus. Diga glória a Jesus. Alguém fez alguma coisa errada, o Espírito Santo há de revelar, o Espírito Santo de Deus há de fazer toda a obra. Se for necessário fazer, o Espírito promoverá alguém para fazer. Mas que seja o Espírito Santo, porque alguém falar na carne não precisa de jeito nenhum. Fala assim: misericórdia. Tem gente que nunca transmitiu alguma palavra de amor para o outro. Agora vê o outro errar, daí já se enche de razão e vai lá dizer umas verdades. Irmãos, isso é maligno. Isso não é de Deus, não, de forma alguma. Diga glória a Jesus. Então aqui o apóstolo mandando no Timóteo fugir disto. Irmãos, do que mais o apóstolo estava mandando ele fugir? 1 Timóteo 4, vamos abrir lá. 1 Timóteo 4. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que têm cauterizada a própria consciência, pois falam mentiras, proibindo o casamento, ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis, para usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura, pela palavra de Deus, é boa, e nada há que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Diga glória a Jesus. A primeira coisa condenada foi o legalismo, andar pela lei. A segunda coisa é o ascetismo. Ascetismo, que significa uma palavra assim: pessoas que querem abster-se de todas as coisas, achando que tudo é errado, que tudo é impuro ou que tudo é pecaminoso. Irmãos, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é maravilhoso. É a palavra de Deus que salva. Diga glória a Jesus. Irmãos, aqui é um aspecto muito profundo. Já naquele tempo começou palavras de alguns que queriam ordenar abstinências de toda a sorte, achando que isso é espiritual. Irmãos, e tem igrejas e denominações evangélicas que até hoje ficam promovendo as abstinências e promovendo isso que se chama ascetismo. Ali o texto fala de pessoas que proíbem o casamento. A Igreja Católica por muito tempo ficou levantando essa bandeira e até hoje fica com o celibato dos padres. Mas isso já está escrito na palavra de Deus, irmãos, que isso é errado, porque quem criou o casamento foi o próprio Deus. Gênesis 2,14, Deus disse: deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Diga glória a Jesus. Irmãos, assim, ideias assim que, não, mas você tem que ser espiritual, então você tem assim que se resguardar. Irmãos, quantas vezes eu já ouvi mulheres dizendo assim: ai pastor, sabe, então eu comecei a buscar mais a Jesus, né? Então, daí, a hora que o marido vem para o meu lado assim, eu dou um jeito nele, pastor, porque eu quero buscar a Jesus. Sai dessa, minha filha, faz misericórdia. Sabia que isso é pecado? Fala assim: sabia que isso é pecado? Falsa espiritualidade. Leia 1 Timóteo 4. Diga glória a Jesus. Falsa espiritualidade. Como se achasse que relacionamento conjugal é pecado? Hebreus 13:4. Venerado entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula, mas os que se dão à prostituição e os adúlteros, Deus os julgará. Diga glória a Jesus. Irmãos,
ideias assim que ser crente é deixar de tudo que é bom na vida. Ser crente assim é ser a pessoa assim que sofre, sim, que parece que carrega uma cruz do tamanho do mundo e não vive nada que é bom, assim, isso quer ser crente, ser espiritual. De jeito nenhum. Quem fala, quem vive, quem prega isso não conhece Jesus. Irmãos, o Evangelho de Jesus é maravilhoso. Diga glória a Deus. Toda a criação de Deus é boa. Nada há que rejeitar, sendo recebido com oração e ação de graças. Jesus começou o seu ministério numa festa de casamento, transformando água em vinho. Ninguém que quisesse construir uma religião ou uma doutrina iria começar transformando água em vinho. Nunca! Iria inventar assim uns 800 dias assim de isolamento no Nepal, mas em misericórdia, com os monges tibetanos. Jesus começou numa festa de casamento para mostrar que Deus quer entrar na nossa vida cotidiana, e o seu nome é Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Jesus. Diga glória a Jesus. Irmãos, esse ascetismo, irmãos, até ficar assim decantando exageradamente o jejum. Tem crente assim que ele fala mais em jejum do que em Jesus. As palavras são parecidas, mas não é a mesma coisa. Diga glória a Deus. Irmãos, não é assim. Tem gente assim que fica com uma autopropaganda de sua própria abstinência, porque é jejum 10 dias, porque é jejum de 30 dias. E o outro já se sente péssimo, diz, não estou jejuando nada, eu estou péssimo. Mas em misericórdia, a fama de Jesus não era de um homem que jejuasse. A fama de Jesus está lá em Mateus 11. Veio João, que não comia nem bebia, e diziam, tem demônio. Veio o filho do homem que come e bebe, e dizem o quê? Que é comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada pelos seus filhos. Diga glória a Jesus. Irmãos, não é este o Evangelho de Jesus. Repita comigo, Jesus veio para nos tornar bem-aventurados. Irmãos, o crente é aquele que sabe viver bem. Diga glória a Jesus. Que vive feliz, que tem paz com Deus. Se possível, quando estiver em vós, tenha paz com todos os homens, diz em Romanos 12. É alguém que sabe viver na vida conjugal, na vida familiar. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Atos 16, 31. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, é isso que que o apóstolo Paulo, o Senhor estava falando aqui neste texto. Foge disto. Diga glória a Deus. Irmãos, nós já sabemos, mas por que o Senhor está falando isso nessa noite? Porque tanto quem está começando agora tem que tomar cuidado com as influências contrárias, quanto quem já está no caminho há já bastante tempo, irmãos. A palavra de Deus dita em sua simplicidade, pode o diabo aproveitar se criar em você um certo sentimento assim de exaustão, e estou querendo ouvir novidades. Sabe onde você vai parar? Fala assim, misericórdia. Irmãos, não canso de falar as mesmas coisas, e é segurança para vós. Diz em Filipenses 3. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, aqui o apóstolo mandando fugir do ascetismo. Repita comigo, Deus quer que eu tenha vida em abundância. Irmãos, eu não canso de dizer isto, porque foi uma experiência que eu tive com o Senhor. Quando criança, eu via assim pessoas crentes assim usadas em dons do Espírito Santo, e na minha cabeça assim espiritual assim era quem tinha dons do Espírito Santo. Só que 99% das pessoas que eu conhecia com dons eram pessoas esquisitas, meio exóticas, meio grosseiras, meio ríspidas, meio secas, que não se misturavam com os outros, assim, que se você falasse alguma coisa já te lascava uma resposta na cabeça. Fazia misericórdia.
E isso criou na minha cabeça, irmãos, e demorou muito tempo para o Senhor me libertar disso, transformar isso pela renovação do entendimento. Não é assim. Jesus não era assim. Jesus era uma pessoa agradabilíssima. Em João 7, os guardas que foram prender Jesus não prenderam, porque disseram assim: nunca alguém falou como este homem. Diga glória a Jesus. Gente, a lei veio por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. João capítulo 1, em Salmo 45 diz assim: a graça se derramou em teus lábios. Diga glória a Jesus. Jesus, pessoa agradabilíssima, não era esquisito de jeito nenhum. Até os fariseus achavam que ele era assim muito mundano, mas em misericórdia. Irmãos, o Senhor foi me ensinando, ser espiritual não é ser assim. Irmãos, é isso que a palavra de Deus está mandando fugir. Irmãos, nós temos que ser batizados do Espírito Santo, nós temos que ter dons espirituais, mas nós temos que ser assim, educados, agradáveis, amáveis, hospitaleiros, gentis, assim, saber conversar. Diga glória a Jesus. Ser, como diz 2 Timóteo 2, ao homem de Deus não convém contender, mas ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Diga glória a Jesus. Engrandecido seja o nosso Deus. Irmãos, a terceira coisa que a palavra de Deus estava dizendo para Timóteo fugir, 1 Timóteo 4,7, vamos ler só este versículo? Vamos ler, todos juntos. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Diga glória a Jesus. Todos olhando aqui, preste atenção, você precisa entender isto, porque o Senhor quer nos evitar muita coisa. Irmãos, o caminho é estreito, mas é maravilhoso. O que mais a palavra de Deus está mandando fugir? Aqui fala das fábulas, está mandando fugir do misticismo. No capítulo 1, que nós lemos ali um versículo, também falava das fábulas. Que não se deem a genealogias intermináveis, nem a fábulas, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Diz ali 1 Timóteo 1. Diga glória a Jesus. Repita comigo: a edificação de Deus consiste na fé. Isso aqui é muito profundo e me acompanhe nisto. A palavra de Deus aqui mandando fugir do misticismo. Irmãos, a fé que o Senhor nos deu não é uma fé burra e nem uma fé cega, de forma alguma. 1 Coríntios 2, Paulo diz assim: falamos de sabedoria entre os perfeitos, não a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Mas falamos Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Em Romanos 11 diz: a profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Irmãos, a fé que o Senhor quer ter de nós, uma fé esclarecida. Romanos 12:1. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Marcos 12:30. Amarás o Senhor Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Repita comigo: o crente não pode ser ignorante. Faz assim, viu? Diga glória a Jesus. Tem gente que confunde, nós já falamos isso várias vezes, mas não me importo nem um pouco de repetir. Em 1 Coríntios 1 diz assim: Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E tem gente que toma base nisto e fica assim, fazendo coisas assim que são desarrazoadas. Não tem sentido fazer aquilo, achando que aquilo é espiritual. De forma nenhuma. Irmãos, tem um capítulo na palavra de Deus, 1 Coríntios 14, dizendo como que deve ser o culto cristão. E ali o apóstolo diz claramente: é melhor falar 10.000 palavras na língua materna do que ficar falando 5 palavras em língua estranha que não edifica ninguém. E diz ali: se alguém entrar no vosso meio e todos ficarem falando em línguas, vão pensar que vocês estão loucos. O apóstolo que diz isso. Ele diz assim: dou graça a Deus porque eu falo em línguas mais do que todos vós. Ele termina o capítulo dizendo assim: não proibais falar línguas. Ele não estava querendo extinguir o Espírito de forma alguma. Ele que escreveu 1 Tessalonicenses 5:23, não extingais o Espírito.
mas ele queria disciplinar a forma e o exercício dos dons espirituais. Diga glória a Jesus. Irmãos, o que é isso? Misticismo. Irmãos, são manifestações espirituais esquisitas que muitas vezes pode ser até desequilíbrio emocional. Irmãos, tem gente que começa a orar, já tem uns streamlink assim. Irmãos, isso não é de Deus, isso não edifica. Se entra alguém no culto, irmãos, isso é parecido com o que tem no Saravá. No Saravá também, que o Pai de Santo tem uns tirico-tico lá, fazem misericórdia. E nem sempre é pelos guias aqui embaixo, às vezes vai fingido mesmo. Fazem misericórdia. Irmãos, não é assim, isso não é razoável. Jesus nunca fez isso. Irmãos, nós temos que ser tão espirituais quanto Jesus. Diga glória a Deus. Nunca alguém viu Jesus tendo um chilique. Nunca. Fala assim, nunca. Irmãos, o apóstolo Paulo, que foi usado por Deus para escrever 13 livros na palavra de Deus, ele nunca fez isso. E até o governador romano, o Félix, diz: as muitas letras te fazem lembrar. Porque ele era muito inteligente, falava com muita sabedoria. Os lenços dele curavam, mas ele não ficava tendo chilique. Diga glória a Jesus. E ficava tendo griteiro. Ele não era assim, mas era cheio do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Irmãos, a palavra do Senhor quer nos exortar, fugir do misticismo. Irmãos, eu vou um pouco mais à frente, porque as novidades aparecem todos os dias. Irmãos, apareceu um negócio que chama G12. O que significa isso? É dividir a igreja em células. Tá, até aí não tem problema, fazer culto nas casas não tem problema. Mas o problema é que o G12 é seguir os moldes exatamente como de um pastor lá da Venezuela ou da Colômbia, não sei bem onde é. Já li na internet, mas não consegui guardar. Tem que seguir exatamente o modelo que eles mandaram. E o modelo é assim: 4 reuniões de pré-encontro, daí o tal do encontro, daí depois 4 reuniões de pós-encontro. E tem que ser exatamente nos modelos ali. E o tal do encontro é assim: 3 dias em um lugar afastado, e um não pode conversar com o outro, é proibido. E daí tem sessões de quebra de maldição e de cura interior. E daí todo mundo sai daquele encontro dizendo assim: isso foi tremendo. Fala assim, misericórdia. Irmãos, isso não é de Deus. Isso é distorção que só exacerba os desequilíbrios emocionais. Fala assim, misericórdia. Irmãos, o que é quebra de maldição? A pessoa está na igreja e daí tem algum problema assim que a vida financeira não vai bem. Não, você tem uma maldição familiar que deve ser da 48ª geração, então nós temos que quebrar isso. Daí a pessoa diz assim: mas eu sou convertido. Não, mas você tem uma maldição que... Meu amado irmão, nós somos chamados para ser como Jesus. Quando que Jesus quebrou a maldição de alguém? Jesus pegou o Pedro: vem aqui, Pedro, que eu vou te quebrar a tua maldição de pescador. Vem aqui. Mas é misericórdia. De onde que ele fez isso? Sessões de cura interior. Irmãos, esses encontros é assim: põe todo mundo sentado no chão, cortinas nas janelas, apaga as luzes, fica tudo meio escuro assim, daí começa a tocar uma música de fundo, e daí fica assim: agora você está no ventre da sua mãe. Mas é misericórdia, agora você tem 1 mês de idade. Isso assim é para a cura dos traumas intrauterinos. Fala assim, faz favor, isso é espiritismo barato, michuruca. Eu sei disso, mas porque eu já estive num lugar desse. Mas em misericórdia, vi. E fazem isso. Tá, mas eu estou falando por quê? Porque você vai lá para o serviço, alguém vai assim: a tua igreja está no G12? Não. Sua igreja não vai crescer não, sabe? Mas em misericórdia, eu fico com Jesus, meu filho. Diga glória a Deus. Eu fico com Jesus. Essas coisas não são de Deus. Então fique de olhos abertos. Irmãos, outras coisas de misticismo que ficam em moda. Irmãos, o crente tem que conhecer a palavra de Deus. Repita comigo: o crente precisa conhecer a palavra de Deus. Quando alguém chegar para você e perguntar assim: você já quebrou maldições? Você diz assim: já. Daí a pessoa pergunta: quando? Quando eu me converti. 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus.
Se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. João 3:6. Irmãos, quem se converte, e se alguém nasce de novo, se ele nasce de novo, ele não tem passado. Você tem uma maldição na 24ª. Eu não tenho 24ª, eu acabei de nascer. Diga glória a Jesus. Eu nasci de Deus. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, e para encerrar, a última coisa que a palavra de Deus aqui estava mandando Timóteo fugir, está no próprio capítulo 6, que fala: se alguém fala alguma palavra que não se conforma com as suas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, é soberbo e deleira acerca de palavras e contendas. Porque os que querem ser ricos caem em tentação, laço e concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens à perdição e na ruína. Porque alguns cuidam que a piedade seja causa de ganho, destes afasta-te. Diga glória a Jesus. Falamos sobre legalismo, sobre ascetismo, sobre misticismo e por fim sobre materialismo. Confundir fé com dinheiro, fazer campanha de prosperidade. Crente não pode ser pobre, crente tem que ser rico. Fazer misericórdia, rico na fé, meu filho. Tiago 2,5. Porventura não escolheu Deus os pobres desse mundo para serem ricos na fé. Fala assim, na fé. Diga glória a Jesus. Materialismo. Campanhas. E outra, a campanha da prosperidade é assim. Faz uma propaganda, vem aqui para você ficar rico. Vem aqui que você não vai ficar pobre. Daí a pessoa vai lá, eles ensinam. O princípio para Deus, para você enriquecer, é contribuindo. Daí já enfia a faca. Irmãos, isso chega a ser até inescrupuloso. Fazem misericórdia. Além do que enche a igreja de ávidos e gananciosos. Dá oferta, porque aí o pastor diz que vai receber 100 vezes mais. Daí se cumpre o que diz em Provérbios 30. A sanguessuga tem 2 filhos, dá e dá. Fazem misericórdia. Materialismo. Pastor, mas então o crente pode ser pobre? Desde quando Jesus foi rico, meu filho? O que Pedro disse para o coxo da porta formosa? Não tenho prata e nem ouro. O que eu tenho, isso te dou. Levanta e anda. Diga glória a Jesus. Ele não falou assim por reforço de retórica. Ele não tinha mesmo. Mas fé tinha e poder para levantar paralíticos também. Diga glória a Jesus. Por que a palavra de Deus está falando isso hoje? Irmãos, olhe bem o que você está fazendo. Você precisa ficar firme. Diga glória a Jesus. Você vai lá para o serviço? Aí na igreja que você está, como que está? O povo lá está enriquecendo? Não. Porque ontem eu vi um testemunho que um cara veio para Jesus faz uma semana, abriu 3 empresas. Não. Mas sem misericórdia. Será que já foi batizado no Espírito Santo? Será que já aprendeu como que é mortificar a carne? Mortificar o eu? Diga glória a Jesus. A paciência, a mansidão. Irmãos, o Senhor está falando conosco hoje. Fique firme. Irmãos, para encerrar. Diga glória a Jesus. Versículo 11. Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Diga glória a Jesus. O que Jesus quer te dar? Justiça. Ele quer que você seja justo. O que adianta vir na igreja e ter tiricuticos espirituais? Tem gente que se deixar balança no lustre. Diga glória a Jesus. Só que não paga a empregada doméstica em casa, trata como se fosse um cachorro. De Deus não é, meu filho, porque os injustos não herdarão o reino dos céus. Diz 1 Coríntios 6. Diga glória a Deus. Justiça. Você não honra pai e mãe? Isso é injusto diante de Deus. Efésios 6:1. Honra teu pai e tua mãe, porque isso é justo. Tem jovem que na igreja gosta de dar uma de bom e em casa é grosso, estúpido com os pais. Isso não é coisa de crente, não, de jeito nenhum.
Não pode existir crente injusto. Diga glória a Jesus. Tá? Quer ter visões e experiências sobrenaturais e sonega imposto. Ai, pastor, mas também esse governo, né? Dai a César o que de César, a Deus o que de Deus. Diga glória a Jesus. Justiça. Irmãos, o Senhor quer que sejamos justos. Piedade quer dizer dedicação e devoção voluntária e desinteressada a Deus. Se Deus me der, ótimo; se não me der, ótimo também. Eu o sirvo porque eu o amo. Diga glória a Jesus. Fé. Diga glória a Deus. Fé. Irmãos, fé é o que não se vê. As igrejas andam com muitos apelativos visuais, apelativos sensoriais. Mas a fé é a firme convicção do que se espera e do que não se vê. Diga glória a Jesus. Amor. 1 Coríntios 13, se alguém faz qualquer manifestação espiritual sem amor, não é de Deus. E paciência. Diga glória a Jesus. Entrou na igreja, em uma semana tem 3 empresas, mentira. Deus trabalha para gerar em nós paciência. Diga glória a Jesus. Repita comigo: Deus quer que eu seja paciente. Pastor, eu estou orando faz 3 meses e ainda não alcancei. Continua. Diga glória a Jesus. Pastor, mas já faz 3 meses. Vai mais 3 meses. Se forçar a caminhar 1 milha, vai 2. Diga glória a Jesus. Feche os teus olhos. Louvado seja o Senhor. Nosso Deus está aqui. Senhor amado, vai operando, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Nós queremos, meu Deus, a paciência, a mansidão, a justiça, a misericórdia, a fé, a piedade. Senhor eterno, em nome de Jesus Cristo, nós queremos fugir, Senhor amado, disto que quer minar a fé e quer minar as estruturas. Senhor glorioso, nós suplicamos a Ti que cada um esteja firme no Senhor, que ninguém, Senhor amado, se comova com esses ventos contrários. Os ímpios são como a palha que o vento dispersa. Senhor amado, fortalece cada um hoje, afirma cada um hoje nos teus caminhos, abençoa em nome de Jesus. Aleluia. Vamos ficar de pé.